Projeto de lei da Câmara 125, complementar na casa de origem, que altera a lei complementar 123 de 2006 para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes do Simples Nacional e dá outras providências. A votação da matéria foi encerrada em turno único, na sessão deliberativa de 22 de junho, oportunidade em que foram apresentadas as emendas número 33 a 37 de plenário ao substitutivo, que se encontram disponibilizadas eletronicamente. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Há sobre a mesa 4 emendas novas que já estão publicadas. Eu concedo a palavra à senadora Marta Suplicy, que é a relatora da matéria, para proferir parecer sobre as emendas em turno suplementar. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente. No último dia 22 de junho, nós aprovamos o PLC 125 na forma de um substitutivo aqui pelo plenário do Senado Federal. Nos termos regimentais, o substitutivo é submetido a turno suplementar, ocasião da qual foram oferecidas essas 5 emendas, agora 6, no plenário. Eu vou reiterar o tripé: simplificação, tributação diferenciada e estímulo ao emprego, que sempre norteou o presente projeto, e também de todas as emendas oferecidas a ele. Defendemos, salientando que o Simples não somente ele ajuda a formalizar as empresas, como ajuda no aumento da arrecadação, mas principalmente ele contribui para o aumento do emprego. O atual momento exige do Congresso Nacional essa preocupação, essa postura e as medidas necessárias de enfrentamento dessa grave crise. Conforme já lhe salientamos no plenário do Senado, foram apresentadas 5 emendas em turno suplementar ao substitutivo ao projeto de lei 125. A emenda número 36 do senador Armando Monteiro, ela aperfeiçoa o fator emprego, uma regra que vai privilegiar os empreendimentos com maior potencial para geração de empregos, incluindo-os na tabela de tributação a mais favorável do Simples. Quanto mais emprego for gerado, menos tributação haverá. Para isso, de acordo com a proposta do autor, é necessário que as micro e pequenas empresas invistam pelo menos 28% da receita bruta anual com a folha de salários, incluídas as retiradas do Prolabore. O mesmo vale para a permanência dessas atividades na melhor tabela de alíquotas. Então, se a receita que aquela empresa tem e a folha de salário atingir uma empregabilidade de 28%, esta empresa vai estar no que se chama o nirvana das alíquotas, né? Ela tem que gerar emprego para atingir isso. Trata-se, portanto, de um critério universal para que as diversas categorias profissionais possam usufruir de um sistema tributário mais favorecido dentro do super simples, à medida que elas gerem mais emprego. Hoje, nós temos uma pressão muito grande para que cada profissão vá para uma alíquota mais interessante para aquela profissão, pague menos impostos. Mas isso está gerando já há algum tempo uma desproporcionalidade, né? Porque vai de acordo com a pressão aqui dentro. Esse novo critério vai gerar um critério muito mais interessante, que é a capacidade daquela empresa gerar emprego, que é, afinal, a finalidade para a qual o Simples foi criado. Por essas razões, em defesa do estímulo à geração de empregos e a justiça no tratamento das diversas atividades de prestação de serviços, nós manifestamos pela aprovação da emenda número 36.
A emenda 37 do senador Eduardo Amorim, ela propõe alterar a forma de tributação dos serviços de odontologia, de prótese dentária, bem como das empresas de serviço de prestação na área de psicologia, de psicanálise, de terapia ocupacional, de acupuntura, de podologia, de fonoaudiologia, de clínicas de nutrição, de vacinação e de bancos de leite, migrando essas atividades da atual tabela de alíquotas do anexo 6º para a tabela do anexo 3º. Espera um pouco. Entendemos que o pleito é justo, pois oferece a essas categorias equidade tributária, equiparando-as com as demais. A emenda também contempla justo o pleito da Frente Parlamentar Mista em defesa da micro e pequena empresa, apresentada a essa relatora pelo seu presidente, o deputado federal Jorginho Melo, especificamente com relação aos serviços de odontologia. Ressaltamos que, com o critério do fator emprego, serão prestigiados, sobretudo, aqueles micro e pequenos negócios que gerem mais emprego. Portanto, manifestamos pela aprovação da emenda número 37. A aprovação da emenda número 37, mais abrangente, contempla as emendas número 33, do senador Wellington Fagundes, a número 34, do senador Paulo Rocha, a número 42, do senador Flecha Ribeiro, que tem por objetivo alterar a forma de tributação dos serviços de odontologia e de terapia ocupacional, respectivamente. Portanto, por razões de ordem técnica, a emenda 33 e 34 e 42 serão rejeitadas, embora na prática sua intenção foi contemplada nos termos da emenda 37. A emenda 38 do senador Armando Monteiro altera a alíquota nominal da 6ª faixa da tabela de alíquotas, constante do anexo 5º da Lei Complementar 123, de 30% para 30,5%, com o objetivo de evitar que as alíquotas efetivas sejam inferiores àquelas previstas na tabela do anexo 3, conceitualmente uma tabela mais favorável. O que quer dizer isso? Que foi aprovada uma alíquota que torna a alíquota menor maior do que a número 3. Então, foi percebido isso agora, é uma tabela de alíquota aprovada no substitutivo e que agora tem essa proposta da Receita Federal que identificou essa incorreção e propôs a retificação objeto da presente emenda, a qual aprovamos em nosso parecer. A emenda 39, também do senador Armando Monteiro, apresenta uma proposta que estabelece de forma mais adequada a exceção em que a cobrança do ICMS e ISS não estará abrangida pelo Simples Nacional, quando os estabelecimentos superarem a receita bruta anual de 3.600.000. Aí precisava ter uma redação mais clara para que não tivesse nenhuma dúvida onde para o 3,6 para ICMS e ISS. Então, portanto, achei muito boa essa emenda e foi acatada. Também temos agora tem tanta emenda de última hora que eu tenho que ver qual. Tem uma emenda número 40, que é do senador Cássio Cunha Lima, para incluir o inciso 2º no artigo 10 do substitutivo ao projeto de lei 125, renumerando o atual inciso 2º para inciso 3º, que a partir... essa é muito boa. É relativa ao investidor anjo, né? Porque o senador Cássio Cunha Lima está propondo que o investimento... que a possibilidade de se investir em startups não comece em 2018, mas comece em 2017, devido ao papel essencial no financiamento das startups. E ele é um componente, segundo o senador, fundamental na formação e sobrevivência de empresas inovadoras. Portanto, não faz nenhum sentido adiar mais ainda a possibilidade de entrada em vigor de uma medida tão importante para o sucesso dessa empresa. Então, ela está acatada. Agora, a última emenda, por acordo com o governo,
acolho a emenda que aumenta de 72 mil para 81 mil a ampliação do faturamento do MEI. Vai entrar em vigor somente em 2018. Eu quero lembrar que a inflação de 2012 a 2015, o IPCA de 32%, e se nós esperarmos até 2018 para isso entrar em vigor, vai estar muito defasado o MEI. E são as pequenas das pequenas das pequenas. É o empreendedor individual. Então, eu considero bastante justo esse entendimento, e porque em 2018 vai entrar em vigor e, por isso, é adequado esse aumento de 72 mil para 81 mil. Ante o exposto, o voto é pela aprovação das emendas do senador Armando Monteiro, 38, 39 e 30, do senador Amorim, 37, do Cássio Cunha Lima, 40, 41, do senador Pimentel. O turno suplementar ao substitutivo ao projeto de lei da Câmara 125 de 2015. É isso, senhor presidente. Eu peço à senadora Marta para que... Foi favorável, as emendas 36... o parecer da senadora Marta é favorável às emendas 36, 37, 38, 39, 40, 41. Discussão do substitutivo. Para discutir, nós temos uma lista de inscrição sobre a mesa. Senador José Pimentel, senador Ronaldo Caiado, senador Romero Jucá, senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, eu queria só, enquanto o orador se dirige à tribuna, pedir que Vossa Excelência possa pedir para registrar em ata meus votos favoráveis nas votações que ocorreram anteriormente. A ata registrará as manifestações de Vossa Excelência, senador Romero Jucá. Senador José Pimentel, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero inicialmente parabenizar a senadora Marta Suplicy pelo seu parecer em que acolhe emendas fundamentais apresentadas nesse segundo turno. E entre essas, a emenda que trata do microempreendedor individual. E nesse setor, senhor presidente, que em 2009 o Brasil não tinha nenhum empreendedor individual formalizado. Agora, em 18 de junho, nós fomos para 6.158.000 empreendedores individuais formalizados no Brasil. E esta é uma das políticas de inclusão social, de inclusão previdenciária mais importante da nossa economia. Exatamente por isso, ao fixar em R$ 81 mil a receita bruta anual do empreendedor individual, a senhora relatora, acolhendo a emenda número 41 da nossa autoria, faz justiça. E quero aqui registrar que o líder do governo, o senador Aloysio Nunes Ferreira, já havia também sugerido esse acolhimento por acordo, e a nobre relatora faz exatamente este acolhimento. Com isso, a receita bruta mensal do MEI, aquele que está na última faixa, de R$ 81 mil que estamos aqui aprovando, e vamos pedir à Câmara para acolher esta emenda, entre outras, ele passa a ter uma receita bruta mensal de R$ 6.750. O lucro líquido desse empreendedor é em torno de 20% da sua receita bruta. Portanto, o empreendedor individual passará a ter uma receita bruta média máxima de R$ 1.250 por mês. Lembrando que esse empreendedor individual, ele pode ter também um ajudante, um empregado. Logo, a sua retirada mensal, mas o pagamento do seu auxiliar será inferior a um salário mínimo. Hoje o salário mínimo está acima de R$ 800, quase R$ 900, e se fosse um salário mínimo para cada, iria aí em torno de R$ 1.700 a sua receita líquida mês. Fizemos um acordo dentro do possível, zerando a inflação e elevando
chegando em torno de R$ 1.300 mês. É evidente que esses 6 milhões e 100 mil empreendedores individuais continuam trabalhando, crescendo e gerando negócios. E por falar em gerar negócios, hoje nós temos 11 milhões de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas formais do Brasil. E este público é responsável por 99% das empresas formais brasileiras. Ou seja, fora desse teto, que aqui nós estamos fixando em 4 milhões e 800 mil reais, fica apenas 1% das empresas brasileiras. Portanto, senhoras e senhores, esses 99% das pessoas jurídicas do Brasil têm apenas 27% do produto interno bruto brasileiro. Em outras palavras, nós precisamos continuar modificando e atualizando esta lei para que esses empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, possam chegar pelo menos a 50% do produto interno bruto brasileiro, como acontece em vários países do mundo, a exemplo da Itália. Estamos muito longe ainda, eles têm apenas 27%, mas já foi um avanço significativo depois da criação, inicialmente do Simples Federal, lá em 1995, no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Mas o grande impulso se deu com a criação do Simples Nacional, o Super Simples, e ali em 2006, o Brasil tinha 1.337.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Nesses 10 anos, já ultrapassamos a casa de 11 milhões de micro e pequenas empresas formais no Brasil, agora, no dia 18 de junho de 2016. Essas empresas também são responsáveis por 52% de todos os empregos com carteira assinadas no nosso país, no Brasil. Ou seja, essas empresas têm apenas 27% do PIB, da riqueza nacional, mas têm hoje 52% de todos os empregos com carteira assinada. Essas empresas também são responsáveis por 41% de toda a massa salarial paga no Brasil. E essas empresas também geraram 93% das novas vagas de emprego nos últimos 10 anos. Ou seja, o Simples Nacional, o Super Simples, foi aprovado em dezembro de 2006 e entrou em vigor em julho de 2007. De lá para cá, 93% de todos os empregos formais, de todos os trabalhadores com carteira assinada, senhor presidente Renan Calheiros, elas vêm exatamente deste setor. E as empresas que têm 73% do produto interno bruto gerou apenas 7% dos empregos com carteira assinada nos últimos 10 anos. E é deste público em que o Congresso Nacional, a sociedade brasileira e o Estado Nacional precisa ter um olhar todo diferente, porque este setor gera emprego, tem compromisso com o Estado Nacional, paga 41% de toda a massa salarial brasileira e é responsável por 52% de todos os empregos com carteira assinada neste junho de 2016. E é por isso em que nós chamamos esta lei de uma lei viva, de uma lei em que precisa sempre estar sendo atualizada como forma de nós continuarmos permitindo que ela gere emprego, que elas paguem melhores salários e tenham uma participação maior na riqueza nacional. E é por isso que o SEBRAE, que é o nosso órgão, a nossa entidade, que presta assessoria a este setor, que tem um quadro de funcionário extremamente dedicado, é fundamental na economia brasileira. E todos nós que trabalhamos e acompanhamos a micro e a pequena empresa, temos no SEBRAE a nossa grande referência de qualificação, de apoiamento e de fortalecimento deste setor. E para finalizar,
ao fixar em R$ 81 mil. A receita bruta do empreendedor individual, nós estamos gerando a inflação de 2012 a 2015. Portanto, o imposto inflacionário para o MEI deixa de existir. Mas para a micro e a pequena empresa, que é em torno de 5 milhões de micro e pequenas empresas, o Congresso Nacional, o Senado Federal, fica devendo o imposto inflacionário. Volto a registrar, esta é a 8ª mudança que nós fazemos no Simples Nacional e é a primeira em que nós não temos condições políticas para repor o imposto inflacionário, que é a inflação de 2012 para cá. E isso é fruto do momento econômico, do momento político. E todos nós que acompanhamos a micro e a pequena empresa, precisamos ter um compromisso de que na primeira oportunidade em que a nossa economia permitir, possamos devolver a esses que geram emprego e geram renda o imposto inflacionário de 2012 em diante. Esse é uma dívida que o Senado Federal tem para com 11 milhões de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. E hoje, nesse finalzinho do segundo turno, eu quero mais uma vez parabenizar o líder do governo, o senador Aloysio Nunes Ferreira, a relatora, a senadora Marta Suplicy, que acolhe a emenda 41 da minha autoria. E em face disso, senhor presidente, eu estou retirando senhor presidente, a emenda número 35, porque fizemos acordo na 41 e também o destaque de bancada para votação em separado que nós apresentamos a emenda 35. Para simplificar o processo, estou retirando, senhor presidente, o destaque de votação em separado, a emenda 35 e em face do acordo feito na emenda 41. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa defere a retirada do pedido do senador José Pimentel e eu vou conceder a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira, que tem uma proposta de encaminhamento. Essa matéria, como todos sabem, exige pelo menos 41 votos favoráveis. Nós poderemos, senador Caiado, nós poderemos fazer uma votação, já que há acordo, e eu vou conceder a palavra ao senador Aloysio, que ele quer fazer uma proposta de encaminhamento. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, é exatamente essa a proposta, que nós possamos, uma vez que há um acordo completo sobre essa matéria, que começou tão cheia de pontas e agora caminha para uma votação unânime, que Vossa Excelência pudesse, não obstante oradores que ainda queiram se pronunciar, se dirijam à tribuna, nós possamos já iniciar a votação, uma vez que temos problema de quórum, premência de quórum. Então, já começamos já a votação, enquanto os oradores se revezam na tribuna. Essa é a minha sugestão. Se não houver objeção, nós faremos isso. Senador Caiado. Não tem objeção, nós vamos fazendo os pronunciamentos e já abrimos o painel, senhor presidente. Senador Cássio Cunha Lima, senador Fernando Collor, senador Eunício Oliveira, senador José Agripino, senador Fernando Bezerra, senador Armando Monteiro, senadora Lúcia Vânia. Então, eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, abra o painel. A presidência, não havendo objeção do plenário, submeterá em uma única votação substitutivo e as emendas de parecer favorável. As senadoras e senadores já podem votar. O PSDB vota sim, senhor presidente. O PSDB vota sim. Senador Caiado. PMDB vota sim, presidente. Democratas vota sim. Senador PMDB Eunício. vota sim, presidente. PMDB vota sim. Senador Fernando Collor. O PTC vota sim, senhor presidente. O PTC vota sim. Senador Armando Monteiro. Senhor presidente, o PTB vota sim. O PSB vota sim, presidente. Senador Otto Alencar, senadora Vanessa Graziotin, senador Valadares. PSDB vota sim, presidente. Senhor presidente, o PSD vota sim. O Vota sim. PSD vota sim. Senador Valadares, o PSB vota sim. O PCdoB recomenda voto sim. Liderança da minoria vota sim, senhor presidente.
O PDT vota sim, senhor presidente. Encaminha, vota sim. Eu voto sim. Senhor presidente. Senador Caiado. Já abriu o painel, Vossa Excelência vai abrir então a sequência para os pronunciamentos, senhor presidente? Vamos sim. Eu queria só, a pedido dos senadores, submeter algumas indicações à consideração do plenário. A primeira é a indicação da senadora Cátia Abreu para integrar como titular a comissão especial do impeachment, em vaga decorrente da renúncia do senador José Pimentel. Presidente, o PT vota sim, senhor presidente. E além disso, eu quero parabenizar o PT a nossa vota senadora Cátia Abreu. Se não houver objeção da casa, nós consideramos aprovada a substituição. A indicação do senador Magno Malta para integrar como titular a comissão especial do impeachment em decorrência da renúncia da senadora Rose de Freitas. Se não houver objeção, nós vamos considerar aprovada a indicação, será cumprida a deliberação do plenário. E, por fim, nós submetemos à apreciação do plenário a deliberação, a indicação do senador Sérgio Petecão para corregedor do Senado Federal. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só para parabenizar a senadora Marta Suplicy pelo seu parecer na medida provisória, no substitutivo do PLC, melhor dizendo, 125, e ao senador Aloysio Nunes Ferreira, que conseguiu fazer uma articulação de tal forma que pudesse a senadora Marta chegar no substitutivo que atendesse a todos os segmentos e dando melhores condições às pequenas empresas e o microempreendedor individual. Quero agradecer a senadora Marta Suplicy por ter recepcionado a emenda 42, que já estava atendida em outras emendas, que inclui também no Simples a categoria dos odontólogos e, com isso, abrindo essa oportunidade a essa importante categoria profissional. Senador Ronaldo Caiado, senador Eunício, há também um outro pedido para que nós consultemos o plenário e o submetamos à apreciação. Nós tínhamos interpretado que, em função da não proclamação da vacância do cargo, a segunda vice-presidência do Senado Federal permaneceu ocupada pelo senador Romero Jucá.
Mas há uma demanda judicial e há um apelo reiterado de alguns senadores para que nós façamos a apreciação, igualmente como fizemos com a indicação da senadora Cátia, indicação do corregedor, da indicação do senador Magno Malta para o lugar da senadora Rose. A vaga, de acordo com a proporcionalidade, é do PMDB. E consultando o senador Eunício, que é o líder da bancada, nós poderemos repetir o procedimento se não houver objeção do plenário. Só para encaminhar o voto favorável da rede do Bloco Socialismo e Democracia. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Eunício Oliveira, Vossa Excelência tem objeção a... Presidente, claro que não, até porque a vaga é do PMDB. Nós temos ainda, nós vamos entrar agora, daqui 10, 15 dias, num processo de recesso. Na sequência, nós teremos mais apenas 4 meses dessa mesa efetiva, depois nós entraremos em recesso novamente. Não tem por que a gente, nessa altura, fazer uma nova disputa, uma nova eleição aqui na Casa. Portanto, o PMDB indica a permanência do senador na mesma condição, na mesma posição que estava. Senador Benedito de Lira, senador Ronaldo Caiado. Posição dos democratas é sim, presidente. Sim, senador Benedito de Lira. Presidente, considerando a importância deste projeto, que nós precisamos concluir a sua apreciação, e PP encaminha o voto sim. PP encaminha o voto sim. Senhor presidente, espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Nós estamos falando do caso da segunda vice-presidência, do senador Romero Jucá, quando ele saiu para o Ministério. Nós vamos ter que ter outra eleição, não é isso, senhor presidente? Exatamente como nós fizemos há pouco com o corregedor, com a substituição do senador Pimentel na comissão especial e com a substituição da senadora Rose de Freitas pelo senador Magno Malta. Que a mesa fez uma interpretação, mas há um recurso judicial. Então, se nós pudermos evitar a discussão e fazer o procedimento, não havendo objeção, nós faremos a eleição para a segunda vice-presidência, simbolicamente. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam a indicação do senador Romero Jucá, do PMDB, para a votação, segundo me dizem aqui, é secreta e nominal. A gente pode fazer agora, mas votação secreta. Mas a votação pode ser simbólica. Dizem que no caso de membro da mesa, não. Se não houver objeção. É cláusula constitucional. Hein? Está previsto na Constituição votação secreta. Senador João Alberto, já fizemos várias, várias votações simbolicamente aqui. Não seria o caso de não fazermos com o senador Romero Jucá, que é uma indicação do PMDB, aliás, preservada pelos outros partidos. A exemplo do comportamento que tivemos por ocasião da eleição da senadora Gleice para a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos. Permite, senhor presidente, com a palavra, Vossa Excelência, me pronunciar a respeito dessa matéria, porque eu estava ali ouvindo o encaminhamento que Vossa Excelência fazia, que por conta de uma demanda até judicial, nós teríamos que chancelar novamente a presença do senador Romero Jucá. Então, presidente, eu acho que para evitar qualquer problema futuro, vamos proceder à votação, a votação secreta conforme determina o regimento. Eu não vejo problema nisso, senhor presidente. Porque se há de fato uma demanda judicial, ela continuará havendo, porque eu não creio que nós tenhamos condições de termos um acordo único para que a votação seja simbólica. Qual é a questão de ordem? É simbólica. É secreta. Esse aqui. Presidente, questão de ordem, presidente, arguindo... Com a palavra, Vossa Excelência, senador. O artigo 403. Presidente, eu queria somente encerrar a votação e proclamar o resultado. Concederei a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 58, nenhum voto não.
aprovar substitutivo. Está aprovado o substitutivo com as emendas de parecer favorável. Ficam as demais emendas prejudicadas nos termos do parecer da senadora Marta Suplicy. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão. Passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai voltar à Câmara.